Como oferecer frete grátis no e-commerce. Nesse vídeo eu vou te mostrar as 5 melhores estratégias para você vender com frete grátis na sua loja virtual, beleza? Indo direto ao ponto aqui, qual que seria a primeira estratégia? É você incorporar o valor do frete na sua precificação. E qual que é a melhor forma para você fazer isso? Normalmente, você coloca um percentual, né, médio na precificação do seu produto. E normalmente, esse percentual ele varia ali entre 5% e 15%. Eu vou fazer aqui a conta, mostrar na prática, né, para você entender melhor. Mas, por exemplo, se você está começando agora, você não tem histórico de vendas ainda, você não sabe quanto você fatura por mês na média, nem quanto de frete você paga por mês na média. Você não tem essa informação. Então, nesse caso, é sugerido que você coloque aí mais ou menos uns 8%, né, na precificação do seu produto. Então, se o seu produto, por exemplo, hoje ele custa R$100 para vender, né, o preço de venda dele é R$100, você vai somar 8% relacionado ao frete, vai ficar R$108, por exemplo. Eu vou mostrar outras questões que envolvem aí, mas é só uma conta matemática básica para você entender qual o percentual mais usado, né, o percentual comum aí da maioria dos nichos. Claro que tem alguns nichos de produtos pesados, produtos grandes, que aí não se aplica tão bem esse percentual, mas na maioria dos nichos, né, do e-commerce aí, que são produtos aí mais leves, produtos que têm um tamanho menor, esse percentual, né, ele se encaixa muito bem. Então, se você não tem histórico, está começando agora e quer colocar frete grátis, normalmente você coloca ali entre 5% e 15%, sendo que o 8% é o mais usado nesse caso. Beleza, e aí como que você vai fazer, se você já tem a loja, né, se já faz ali, já tem um faturamento, como que você vai fazer essa conta, para saber qual que é o percentual exato que eu posso colocar? Aí a primeira coisa que você vai ver é quanto você vende por mês. Então imagina que você vende ali R$100 mil por mês. Então seu volume de vendas é na média ali de R$100 mil por mês. Legal. E aí, nesses R$100 mil, imagina que o seu ticket médio é de R$200, então você teria 500 pedidos. Então 500 pedidos, né, a R$200 no ticket médio, você vai vender R$100 mil por mês. Legal. E aí qual foi o custo de frete, né, para você vender esses 500 pedidos? Mesmo que esse frete foi pago pelo seu cliente, não tem problema, que a ideia é quanto que foi pago de frete, sendo que esse frete foi pago pelo seu cliente, porque você ainda não dá frete grátis. Vamos imaginar que eu ainda não dou frete grátis, quem paga o frete é meu cliente. Legal. Quanto que foi pago de frete pelo seu cliente, por esses 500 pedidos, né, por esses clientes todos, quanto foi pago de frete? Imagina que o preço, né, total ali foi R$10 mil, vou colocar aqui por mês, né, de frete, tá? Então, para faturar esses R$100 mil, né, com esses 500 pedidos, o custo do frete ali foi de R$10 mil. Legal. Então, R$10 mil para 500 pedidos, sendo que, se fizer a conta aqui, vai dar mais ou menos uns R$20 de frete por pedido. Claro que pode ter pedido que o frete foi R$14, pode ter pedido que o frete foi R$25, outro pedido foi 17, o frete foi 23. Então, na média, né, você teve 500 pedidos e a média de frete foi R$20 por pedido. Claro que aqui eu arredondei os números para facilitar a conta, tá? Então, você entendeu que quando você fatura R$100 mil com 500 pedidos, né, o seu custo médio de frete, né, o preço médio do frete pago é de R$10 mil, sendo que, se você dividir isso por 500 pedidos, vai dar R$20. Aí você vai entender qual que é o percentual. Então, quanto que esses R$10 mil representam dentro dos R$100 mil de faturamento? Representa 10%. Então, o meu custo de frete no mês é mais ou menos 10% do que eu faturo. Então, você já chegou no percentual médio de frete. E aí, você tendo esse percentual, você incorpora ele na precificação. Então, por exemplo, o produto custava R$200 e agora ele vai passar a custar R$200 mais 10%, ele vai passar a custar R$220. Só que, lógico, você não vai usar só esse critério para identificar, mas se eu aumentar 220 eu não vou conseguir vender, porque meus concorrentes vendem a um preço menor. Isso tudo eu vou falar ainda. Mas aqui é uma conta básica para você entender, tá? Para eu dar frete grátis, quanto que eu tenho que aumentar o preço do meu produto para que eu não tenha prejuízo? Então essa é a conta que eu estou colocando aqui. Você vai saber quanto você vende por mês, qual que é o preço do frete que você gastou para fazer todas aquelas vendas, vai dividir o preço do frete que você teve pelo número de pedidos que você teve para saber quanto custou na média cada pedido, e aí você vai chegar no percentual comparando com o total de vendas. Então aqui no caso, né, foram gastos R$10 mil de frete e foram faturados R$100 mil de vendas. E aí 10%, né? 10 mil é 10%. Então aí chegou no 10%, você incorporar isso na sua precificação. Beleza. Uma outra forma também, caso você entenda, não dá para eu aumentar meu preço em 10%, porque minha concorrência, né, se eu aumentar 10%, eu vou ficar muito acima da minha concorrência e eu não vou conseguir vender. Então, dependendo do seu nicho, no seu caso, 10% de aumento, nesse exemplo aqui, ficaria muito alto. E aí o que você pode fazer, uma outra alternativa parte desse percentual você repassa na precificação e a outra parte você vai ter que tirar da sua margem, né? Nunca é legal a gente diminuir a sua margem, mas dependendo da estratégia você pode fazer isso. Então você imaginar o seguinte, vamos imaginar que você tem uma margem ali de lucro de 20%. Então toda vez que você faz, eles têm mais ou menos 20% de lucro. Legal. Nesse caso, o que você pode fazer
você coloca parte no produto, né? Então, eu tenho que absorver ali 10%, né, para eu dar frete grátis. Eu sei que o custo do frete representa 10% do faturamento, então esses 10% eu tenho que colocar em algum lugar, né? Ou tirar de algum lugar. Então, parte desses 10% eu vou aumentar o preço do meu produto, né? Então eu aumento a minha precificação, por exemplo, em 5%. Então, R$200 custava o produto, né? Que eu usei anteriormente. Ao invés de aumentar 10%, eu vou aumentar só 5%. Então vai ficar 210. E o restante eu deduzo da minha margem de lucro. Então, ao invés de eu lucrar 20%, eu vou lucrar um pouco menos, porque parte do meu lucro eu estou usando para custear parte desse frete, né? Para eu dar frete grátis. Então, assim, o frete grátis, ele ajuda demais a você vender, tá? Quando você dá frete grátis, você multiplica muito as suas vendas. Se você fizer a comparação de você vendendo com frete grátis e sem frete grátis, você vai ver que com frete grátis as vendas são muito maiores. Não só na sua própria loja, mas também em marketplace. Quando você vê, por exemplo, na Shopee, tem como você vender, né, com uma comissão de 14%, a Shopee vai te cobrar 14%, mas ela não vai dar frete grátis para o cliente final, e tem como você vender pagando uma comissão de 20%, que aí vai ter frete grátis para o seu cliente. Quando você compara, você vê que quando você está vendendo com 20%, que é com frete grátis, você vende muito mais, né? Então, sendo na sua loja virtual ou sendo em marketplace, o frete grátis, ele ajuda demais você converter, ter mais vendas na sua loja. Então, uma forma para você fazer isso é através dessa conta. Então você já tem histórico de venda, eu vejo quanto que eu faturo, quanto que é gasto de frete por mês, qual que é o percentual relativo ali, e você pode colocar, aumentar o seu produto percentualmente ali, ou dividir parte eu coloco no produto e parte eu deduzo da minha margem de lucro. Beleza. Porém, aí você tem que levar em consideração outros pontos, né? Então, o que você tem que avaliar? Avaliar o custo médio do frete, como eu acabei de falar. Então, quanto custou? Eu tive 500 pedidos e o custo de frete foi de R$10. Quanto custou em média cada frete? Então, colocou lá R$20. Então, esse cálculo médio, quanto custou em média cada frete das minhas vendas, eu preciso ter. Qual que é o ticket médio, né, dos meus produtos? Qual é a minha margem de lucro? Tudo isso eu tenho que ter claro para eu saber o quanto que eu posso colocar na precificação, o quanto que eu posso colocar na minha margem, quanto eu posso deduzir a minha margem. Então, você tem que ter esses números bem nítidos para você. Quanto que a sua concorrência está vendendo, porque às vezes a concorrência está vendendo por um preço muito menor. Uma vez que você aumentar 10% do seu preço, vai ficar mais complicado você vender. Pode ser que você tenha mais dificuldades para vender. Então você tem que olhar o preço da concorrência, não dá para você tomar decisão baseada só nessa conta. Vi aqui que vou aumentar 10%. Tá? Se você não olhar a concorrência, pode ser que você tenha problemas em relação a isso. E uma outra coisa que você tem que ver, que é muito importante, é a sua elasticidade de preço. O que significa isso? É o quanto você pode variar o seu preço sem que altere a percepção do cliente. Então, em alguns nichos, em alguns produtos, imagina que você vende um produto lá que o preço de venda dele está R$138. Se você colocar esse produto para 145, 146, 147, talvez no seu nicho, para o seu público, não vai ter problema, porque a elasticidade de preço para o seu público final, para aquele nicho que você está, a percepção, né, de mudança de preço, nesse caso, nessa variação, não afeta tanto. Mas pode ser que você está em um nicho que você está vendendo um produto a R$130, se você aumentar para 140, as pessoas já vão perceber, já vai causar um incômodo, que aumentou ali de 130 para 140. Tudo isso depende do nicho que você está, do produto que você vende e do público que você atua também, né? Qual que é o seu perfil de público. Então, analisar o quanto a elasticidade de preço pode comprometer a percepção do cliente em relação ao produto que você vende é importante também para você não tomar uma decisão ali que pode comprometer as suas vendas. Então, uma das formas de você dar frete grátis é analisar, né, o quanto o custo do frete representa percentualmente ao valor que você fatura, para você incorporar esse percentual na sua precificação ou deduzir da sua margem. Então, essa seria a primeira estratégia. Tá? E qual que é a segunda estratégia aqui? É você dar frete grátis condicional, né? Que é uma das formas mais utilizadas. E aí, como que isso pode ser aplicado? Você pode dar um frete grátis condicional em categorias específicas. Então, para alguns produtos que você tem uma margem maior, então você vende alguns produtos e tem categorias de produtos que você tem mais margem naqueles produtos. Então, para aquela categoria, você consegue dar frete grátis, porque você consegue absorver parte daquele frete, deduzir um pouco da sua margem, porque naquela categoria específica a sua margem de lucro é maior. Tem algumas categorias que a sua margem é muito apertada, não tem como dar frete grátis nesse caso, a não ser que você incorpore, né, o preço, como eu falei anteriormente, incorpore o valor direto no preço sem deduzir a sua margem. Agora, se a sua margem tem uma margem maior, dá para você deduzir um pouco da margem ali, então entender quais categorias é possível fazer isso ou não é uma maneira de você dar frete grátis condicional, ou seja, frete grátis com a condição que seja nessa categoria. Beleza. Uma segunda maneira de frete grátis condicional é você dar para produtos selecionados. Então, eu posso dar uma categoria inteira ou só para alguns produtos. Então, você pode criar ali na sua loja virtual, por exemplo, uma categoria chamada produtos com frete grátis e você agrupa os produtos que você tem mais margem ou produtos que você tem encalhado, produtos que você precisa girar rápido no estoque, né, para você poder ter liquidez no seu caixa. O produto está parado há muito tempo, eu preciso vender rápido para eu transformar esse produto em dinheiro no meu caixa para eu comprar produtos que de fato vendem. Então, para produtos que você tem uma margem muito boa ou para produtos que você quer vender rápido, né, porque eles estão encalhados,
você pode agrupar todos eles numa categoria e para esses produtos específicos, selecionados, vai ter frete grátis, porque você entendeu que dá para dar frete grátis nele, né, por conta desses pontos aí. Uma terceira condicional seria para regiões específicas. Então eu vou dar frete grátis para regiões próximas, que eu sei que o frete ele é mais barato e ele sendo mais barato, eu consigo absorver esse frete, ou eu consigo pegar o percentual que esse frete representa no meu faturamento e adicionar na precificação do meu produto, porque o frete para essas regiões ele é muito mais barato do que para outras. Então eu vou dar frete grátis, porém para regiões mais próximas da onde eu estou, né, do meu local de origem, porque aí, como o frete é mais barato, dá para eu absorver de forma melhor. Legal. Uma outra condicional é você dar por um valor mínimo de compra. Então, para compras acima de R$400, de R$300, de R$200, depende do ticket médio que você vende, vai ter frete grátis. E para regiões específicas, então dá para ter o frete grátis condicional combinado. Então eu posso dar, por exemplo, frete grátis para compras acima de R$200 na categoria X, ou frete grátis para compras acima de R$200 na categoria X para as regiões Y. Então eu tenho três condições. O frete grátis ele tem a condição de preço mínimo, ele também tem a condição daquela categoria X e também tem a condição das regiões Y. Então tem três condicionais para acessar o frete grátis. Ou você pode dar frete grátis com valor mínimo independente da categoria ou independente da região. Isso vai depender do seu nicho, da sua precificação, da sua concorrência e do seu perfil de público. E uma última condicional aqui é eu dar frete grátis na primeira compra. Isso é muito usado para você conseguir adquirir o cliente, né? Então, aquela primeira compra que o cliente faz, normalmente, se o seu produto é um produto que as pessoas compram com frequência, vale a pena você dar frete grátis, ter menos lucro naquela venda, porque aquele cliente vai voltar a comprar de você depois. Então, você vai usar o frete grátis como um custo de aquisição do cliente. Então, para eu adquirir aquele cliente, eu gastei um pouco mais, porque eu dei o frete grátis, mas depois esse cliente vai me trazer mais lucro, porque ele vai comprar mais vezes o meu produto. Claro que se seu nicho, o seu tipo de produto que você vende, a pessoa não tende a comprar com frequência, ela não compra sempre, aí é mais difícil você dar esse frete grátis na primeira compra, levando em conta que a sua estratégia é ganhar, né, ter lucro com esse cliente, né, no lifetime value, né, na vida desse cliente junto com a sua loja, ali, o quanto que vai comprar de você. Porém, sei lá, eu vendo moda, que normalmente a pessoa quando ela compra moda, roupa, ela vai comprar com uma certa frequência. Se ela gostou do seu produto, né, se ela se identificou com a sua marca, ela tende a comprar ali com muita frequência. Então vale a pena você dar frete grátis na primeira compra, porque você vai retornar lucro dessa primeira compra em outras compras que esse cliente vai fazer. Então essa é uma condicional também que é bastante usada. Beleza. Qual que seria aqui, né, a terceira estratégia? Você usar o mini envios do correio, que seria o PAC Mini, né? Então, dependendo do produto que você vende, se for até de 300 gramas, né, produto leve de até 300 gramas, e que tenha uma cubagem pequena também, ele não pode extrapolar algumas medidas, você consegue usar o PAC Mini. E o PAC Mini, ele é mais barato que o PAC. Né? O PAC, ele já é uma modalidade logística do correio que é mais barata do que o Sedex. E o PAC Mini, ele é mais barato que o PAC convencional. Só que, para você usar o PAC Mini, o seu produto tem que ser de até 300 gramas. Então, se o seu produto, você vende um produto que é pequeno, sei lá, semi-joia, né, algumas peças de vestuário, sei lá, camisetas que pesem até 300 gramas, dá para você ter o contrato com o Correios do PAC Mini e aí o seu custo de frete vai ser muito reduzido e aí você consegue incorporar, né, esse valor, como ele vai ser bem menor, na precificação ou deduzir da sua marca. Então, você consegue, com o PAC Mini, economizar muito no frete e aí, como o frete fica mais barato, é mais fácil você absorver, né, esse frete de alguma forma ali. Uma outra estratégia aqui seria você otimizar as embalagens. Na verdade, isso é um ponto crucial, né? Eu vejo várias lojas que vendem e elas não se preocupam muito com a otimização da embalagem. Então, eu vou mandar uma camiseta, que é pequena, que eu posso dobrar, numa caixa que não faz sentido. Caberiam 10 camisetas naquela caixa e você está mandando uma única camiseta numa caixa e aí vai ficar mais caro o frete, porque o frete é o peso e a cubagem. Quanto maior for o tamanho da embalagem, maior fica o valor do frete. Então, você ter embalagens otimizadas para que elas sejam do tamanho ideal para mandar aquele produto, o seu custo de frete ele cai absurdamente. Então, você tem que ter esse cuidado de mandar o produto em embalagens menores possíveis e que caibam, claro, que não vai mandar apertado o produto ali também. É uma embalagem que deixa o seu produto de uma maneira confortável, né, para se dizer, porém que ela também não tem excesso de tamanho, excesso de volume, porque esse excesso vai ser cobrado no frete. Então, vejo muitos lojistas iniciantes, principalmente, que não se atentam a essa questão da embalagem, de otimizar a embalagem, se preocupar com isso e estão pagando um frete muito mais caro, né? O cliente final está pagando um frete muito mais caro, sendo que não precisava, dava para pagar um frete muito menor caso, né, esse cadastro do produto feito na loja tivesse com as dimensões mais otimizadas de acordo ali com as embalagens. Beleza, e aí, a quinta estratégia aqui é você ter um contrato com operadores logísticos. Então, se eu tiver um contrato com o Correio, eu vou estar numa tabela mais barata do Correio. Se eu tiver um contrato com a Jadlog, eu vou estar numa tabela mais barata da Jadlog. Ou eu posso usar algum hub integrador. Por exemplo, Frenet, Melhor Envio, tem vários hubs integradores hoje
que eles têm contrato com várias transportadoras, e aí, quando o cliente compra na sua loja, o Hub identifica qual a transportadora está cobrando mais barato, apresenta para o cliente e o cliente escolhe a transportadora que ele prefere, né, com um preço menor, e aí você consegue também reduzir o seu custo de frete usando, né, esses hubs logísticos que eles têm parceria com várias transportadoras. Ou você mesmo pode ter contrato com Correios ou com uma transportadora específica para você reduzir, né, a tabela de frete ali. Então, essas são estratégias essenciais para que você consiga oferecer frete grátis no seu e-commerce, como eu falei no começo. Para alguns nichos, para produtos muito grandes, muito pesados, pode ser que seja mais difícil, é mais desafiador você conseguir. Mas para outros nichos mais convencionais, sei lá, casa de decoração, moda, acessórios, tem vários nichos aí que essa estratégia ela é a melhor estratégia para você conseguir dar frete grátis para o seu cliente, né? Oferecer frete grátis, e oferecendo frete grátis você vai aumentar muito as suas vendas. Você precisa entender que o frete é um desafio tanto para o lojista, né, quanto para o cliente final, porque ninguém gosta de pagar frete, porém o frete é necessário, alguém tem que pagar essa conta, né? Frete grátis não existe. Ou o cliente vai pagar, ou você, vendedor, vai pagar, né? Não tem como uma transportadora enviar o seu produto sem cobrar nada. O frete ele tem um custo. Aqui a estratégia é quem vai pagar esse custo. É o meu cliente ou eu vou pagar por ele para me comprar com esse gatilho, né? Com esse incentivo que aqui ele não está pagando frete. Na verdade, né? Se eu incorporei o percentual no preço do meu produto, acaba que ele está pagando mais caro o produto, porque o frete está embutido naquele preço. Então, no final, o frete está sendo pago pelo cliente da mesma forma, né? Ou se eu for reduzir parte da minha margem, eu pago parte, o cliente paga outra parte. Porém, quando eu anuncio como frete grátis, né, aquilo se torna mais atrativo para o cliente final e eu consigo vender muito mais, beleza? Bom, se você ficou com alguma dúvida em cima de alguma dessas estratégias, deixa o seu comentário aqui embaixo para a gente poder interagir junto, para eu poder te ajudar melhor. Se você gostou desse conteúdo, se esse conteúdo foi útil para você, eu peço para você deixar o seu like como retribuição. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, porque toda semana a gente tem novas aulas para ajudar você a começar da forma certa no e-commerce e para você alavancar cada vez mais as vendas na sua loja virtual, beleza? É isso aí, valeu, até a próxima.